Gálatas capítulo 2, de 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito, e subi em obediência a uma revelação. E lhe expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela nos dá vida espiritual e nos ajuda, Espírito Santo, a entender esses 10 versículos, no qual é tão importante para a Tua igreja nos nossos tempos, como foi no tempo dos Gálatas. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção para isso, para essa exposição. Amém. Meus irmãos, eu tenho percebido aqui em Abaeté, muita gente gosta de criar passarinhos na gaiola. E os defensores dos animais dizem que esses criados na gaiola, eles têm até um canto diferente, porque eles têm um canto talvez mais triste. É fácil para a gente imaginar que pode ser mesmo, né? Não é? Porque eles foram criados por Deus, o Criador. O propósito de vida deles, eles têm asa para voar. E colocá-los numa gaiola, meio que eles estão um pouco fora do propósito. Não julgo que é certo ou errado, mas há de se pensar que, de fato, eles podem ter um canto mais triste, por não estar no propósito central que Deus os criou. Nós também temos um voo. A nossa confissão de fé diz, o nosso catecismo, a primeira pergunta fala qual é o nosso propósito de existir. Nós somos criados para glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Esse é o nosso voo. Essa é a nossa vida fora da gaiola. Uma vida que glorifica a Deus e nos alegra nele para sempre. Meus irmãos, e quem aqui de nós, quando criança, hoje nenhuma criança aqui, quem aqui de nós nunca pensou em voar? Nunca pensou como seria legal ter asas? No nosso imaginário infantil, mas quando nós descobrimos o nosso propósito, nós podemos voar como adultos, para a glória de Deus. E meus irmãos, o que estava acontecendo nessa carta com os Gálatas, nesse período da história da igreja, foi que justamente tinha alguns homens que queriam colocar aqueles que Jesus libertou, aqueles que Jesus abriu a gaiola, crentes já. Alguns homens queriam colocar eles de volta numa gaiola. Eles chamados de judaizantes. Judaizantes era o seguinte: eles diziam que apenas a fé em Jesus não era suficiente para você ser salvo. Apenas a fé em Jesus não era suficiente para você agradar a Deus. Então eles acrescentavam alguma coisa além da fé em Cristo.
E como eles eram judeus, por isso a palavra judaizantes, eles diziam que você, além de crer em Jesus, tinha que se circuncidar. A circuncisão era a marca da aliança, talvez você já conhece. Quando Deus falou para Abraão que ele tinha que circuncidar todo macho, inclusive as crianças, para fazer parte do povo de Deus. O problema é que ao se circuncidar, a pessoa fazia um compromisso de guardar a lei de Deus e principalmente também os ritos judaicos. O batismo seria como hoje, a circuncisão seria como hoje o batismo. Então eles diziam isso, e Paulo escreve essa carta para dizer que qualquer acréscimo ao Evangelho é como se fosse um outro Evangelho, e não existe um outro Evangelho. Qualquer pregação que vá além de Cristo, na centralidade de Cristo, Paulo chama no capítulo 1 de um falso Evangelho. Ele diz que seja anátema. Qualquer Evangelho que foge da suficiência de Cristo é um Evangelho maldito. Então, irmãos, aqui nós vemos hoje que o que a Bíblia nos ensina é que o Evangelho não precisa de nenhuma adição quanto à sua prática e ao seu conteúdo. Repito, a Bíblia hoje nos ensina que o Evangelho não precisa de nenhuma adição quanto à sua prática e ao seu conteúdo. E nós vamos ver isso hoje em dois momentos: quanto à sua prática, do versículo 1 ao 5, e quanto ao seu conteúdo, do versículo 6 a 10. Então aqui a Bíblia nos mostra, pelo apóstolo Paulo, no versículo 1, acompanhe comigo, que depois de 14 anos, ele subiu novamente a Jerusalém. Aqui diz que 14 anos depois, os estudiosos estimam que 14 anos depois da sua conversão. E diz que ele foi a Jerusalém, ele levou 2 homens da equipe missionária dele, Barnabé e Tito. E no versículo 2 é interessante que diz que ele subiu porque ele teve uma revelação de Deus. Ou seja, Deus mandou ele ir a Jerusalém. Jerusalém era como se fosse a igreja mãe, a igreja sede. É como nós aqui, nós somos uma congregação, a igreja mãe está em Contagem, no bairro Dourado. Então Paulo teve uma revelação de Deus e foi para buscar se encontrar com os outros apóstolos antes dele, que ele chama aqui de homens de maior influência, reputados colunas. E são quem? No versículo 9 diz que é Pedro, Tiago e João. Veja que interessante que esse momento na vida de Paulo acontece tão importante, porque ele ouviu uma revelação e ele foi e obedeceu essa revelação, mostrando que é importante para nós hoje que quando recebemos uma revelação bíblica, que é a Escritura hoje, nós devemos obedecer aquilo que a Escritura diz. Não que Paulo buscasse a aprovação dos outros apóstolos, porque Paulo sabia muito bem quem ele foi, quem ele era agora e qual o seu chamado. Paulo não foi procurar os apóstolos mais antigos porque queria ser aprovado por eles, porque ele sabia muito bem da sua identidade e do seu chamado. Tanto que ele fala que a aparência de homens para ele não importava muito, mas ele foi porque teve uma revelação de Deus. E nós vamos ver aqui porque foi tão importante ele ir lá. E como eu falei na equipe missionária de Paulo, já estou no nosso primeiro ponto, que não precisa de nenhum acréscimo à prática do Evangelho para que Deus me aceite, para que Deus me ame, para que eu seja salvo, além de Cristo. Porque o que os judaizantes pregavam era que Cristo não é suficiente. Você precisa de também se circuncidar. Você precisa também ser talvez um judeu. E veja que interessante, no verso 3, diz que na equipe de Paulo tinha um não judeu. O nome dele é Tito, e Tito era grego. Veja bem, irmãos, ele fazia parte da equipe missionária, digamos que ele era parte da liderança da igreja. E ele diz que nem ele, que fazia parte da liderança da igreja, nem ele que era da equipe missionária, ele foi constrangido
embora constrangido, ele não cedeu à tentação de querer agradar a homens e se circuncidar também. Então Paulo vem defendendo aqui nessa carta, especificamente aqui, com esse exemplo prático, que nem alguém que era liderança da igreja precisava obedecer o que esses homens diziam. Se nem Tito, que era da equipe missionária grego, não se circuncidou, por que os gentios é não judeus, por que os africanos, por que os brasileiros precisam se circuncidar para agradar a Deus? Se nem Tito, que era da equipe missionária, se circuncidou para agradar a Deus. Então, irmãos, o que eles queriam na verdade era colocar uma prática do Velho Testamento acrescida à fé em Cristo. O que eles queriam na verdade é que Tito ou os gentios fossem igual a eles. Era na verdade uma declaração de uma falta de fé. Por quê? Porque como eles não criam que apenas a fé em Cristo era suficiente, precisava de algum acréscimo, eles na verdade queriam confiar em si mesmos para garantir a sua salvação. Se eles pregavam que apenas a fé em Cristo não é suficiente, eles queriam que os homens como eles tivessem algo para se apoiar, para ter certeza da sua salvação, para ter certeza que Deus aceita eles pelo seu próprio braço. Então eles queriam que as pessoas voltassem a uma prática da velha aliança, aquilo que ficou para trás. Esse é um perigo para nós, irmãos, da gente não confiar na suficiência de Jesus e querer confiar e dar uma forcinha de Jesus para nos salvar, e querer dar uma força para Jesus do nosso próprio braço para que Deus nos aceite, sendo que a Bíblia toda fala que a nossa justificação, a nossa reconciliação, a nossa filiação é somente pela fé em Jesus Cristo. Seria mais ou menos como alguém está morrendo afogado, e a mensagem desses homens era o seguinte: Cristo é apenas uma boia. Você se apoia nessa boia, mas com uma mão e com a outra mão você faz o quê? Nada. Era mais ou menos isso que eles queriam dizer. Cristo é importante para a salvação? Cristo é o cumprimento das profecias? Sim. Mas ele é apenas uma boia. Você tem que agarrar em Cristo com uma mão e com a outra você tem que nadar para sair do mar revolto. Que falso evangelho! Porque a Bíblia fala que nós não estamos nos afogando sem Cristo. A Bíblia fala que nós já estamos submersos, mortos. Então Cristo não é uma boia. Cristo é aquele que nos tira mortos da profundeza do mar e nos leva para a segurança da praia, aonde ali o seu Espírito nos dá vida. A nossa salvação depende apenas de Cristo. Não pode ter nenhum acréscimo à prática, porque nós somos incapazes. E isso não agrada a Deus. Meus irmãos, mas você acha que nos nossos tempos há algum acréscimo ao Evangelho para que Deus nos aceite? Há alguma, entre aspas, circuncisão que nós temos que fazer além da nossa fé em Cristo para que Deus nos ame, para que Deus nos aceite? Eu anotei algumas aqui, há várias. E todas eu posso te mandar um vídeo no YouTube para confirmar que o que eu estou falando é verdade. Por exemplo, quem já ouviu que você precisa de Cristo, mas precisa também dar o dízimo para ser salvo? Porque eles fazem um malabarismo exegético e dizem: se você é ladrão, você não é salvo, e não dar o dízimo é roubar a Deus, então você não é salvo, porque não dá o dízimo. Quem aqui já ouviu que se você não se batizar, você não é salvo? Às vezes eu vi uma pessoa que estava acamada já no final da sua vida, e eles pegaram aquela pessoa já, parece que era até entubada, ela estava, e levaram a pessoa para imergir ela.
Quase que eles matam a pessoa que termina de matar no batismo, porque creem que Cristo não é suficiente para a salvação, tem que ser Cristo mais o batismo. Não estou dizendo que não devemos nos batizar, todos sabemos aqui que é uma ordem de Jesus, e todo aquele que crê deve se batizar, mas o batismo não salva. Nós conhecemos a história daquele homem que foi crucificado do lado de Jesus, creu e Jesus disse para ele que ele estaria no paraíso, não deu tempo de descer da cruz e se batizar. A Igreja Católica Romana, por exemplo, crê que o batismo da criança infunde graça, e se aquela criança não morre sem o batismo, ela morre gentil e ela vai para o inferno. Há muitos adendos, irmãos. Poderia dizer outros, como os sábados. Há a mensagem que você tem que crer em Cristo, mas se você não guarda os 10 mandamentos, você não é salvo. Eu vi até uma mensagem no YouTube que diz assim: a lei liberta do pecado. Que absurdo. Quando o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 5, diz que Cristo nos liberta. Jesus disse no Evangelho de João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu preciso para me libertar, para me salvar, é da obra salvífica de Jesus Cristo. Não tem como eu ajudar a Deus. Se eu tentar ajudar, eu vou atrapalhar. Então aqui ele vem dizendo isso, que nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Irmãos, então não acredite nesses acréscimos. Creia que o Evangelho é suficiente. Deixe essas crenças de lado, se você já creu em alguma coisa assim. Há também mensagem nos nossos tempos que apenas Cristo não é suficiente para você dar frutos na obra de Deus. Você precisa, talvez, para você frutificar na obra de Deus, ter uma cerimônia de libertação, pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, pedir perdão para todas as pessoas que você ofendeu. Daí você pensa, mas eu ofendi umas 1.500, nem lembro. Não, Cristo é suficiente para que Deus nos aceite, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a gente possa ser amado por Deus e salvo. Ele não é uma boia, porque nós não estávamos em condições de nadar para sair do mar revolto, nós estávamos afogados, mortos, e Ele mergulhou lá e nos tirou com a sua poderosa mão e nos levou para a praia segura, e o Espírito Santo nos deu vida novamente. Esses judaizantes pregavam um falso evangelho, e quem prega um adendo hoje, um acréscimo hoje à prática cristã, para que Deus te ame, ele prega um falso evangelho. Deus nos ama não porque a gente faz, irmãos, Ele nos ama porque Cristo morreu por nós. Se dependesse de Deus nos amar pelas nossas obras, nós teríamos apenas a ira de Deus, mas Ele nos ama, e Cristo se entregou por nós. Então vocês estão entendendo como essas gaiolas, elas podem ser colocadas nas nossas vidas? Cristo quer libertar você para voar, mas o homem quer colocar gaiolas para que você confie em si mesmo, porque eles confiam em si mesmo. Mas o problema que eu tenho percebido é que tem gente que gosta de uma gaiola, porque um passarinho que vive muitos anos, ele vai ter dificuldade, porque a gaiola se tornou o habitat natural dele, não é? Então, às vezes, Cristo abriu a gaiola, mas a pessoa gosta de estar preso ainda. Ela ainda não consegue ser liberta para servir a Deus. E também tem várias gaiolas que colocam nas pessoas, que as pessoas gostam. Às vezes, talvez, tem gente que vem no culto todo domingo, mas eu já ouvi testemunhos que vêm no culto, não no nosso, mas em outros, porque o pastor diz que se a pessoa não vem no domingo no culto, durante a semana alguma coisa ruim pode acontecer com ela. Daí o cara o quê? Ele fica com medo. Então ele está lá todo domingo, mas ele está todo domingo livre para adorar a Deus? Não, ele está preso com medo de Deus. O dízimo, por exemplo,
entre outras. E aí corre o perigo da gente precisar de uma gaiola, da gente gostar dela, da gente gostar de ser vigiado, e a gente servir a Deus porque tem alguém nos vigiando, uma gaiola entre nós. Mas essa não é a proposta de Deus, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo fala que a proposta de Deus é que eles sejam livres. O versículo 4 ele fala isso, veja comigo: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Meus irmãos, veja aqui que eles eram livres, Paulo fala isso, mas ali tinha falsos irmãos. Ou seja, quem prega um falso evangelho é um falso irmão. Nós temos que tomar cuidado com isso. A nossa comunhão não é com qualquer um. Comunhão no sentido de cultuar junto, fazer a missão de Deus juntos. Nós temos que ver se essa pessoa, essa igreja, crê na Trindade, crê em quem é Jesus, se eles acrescentam alguma coisa ao Evangelho, porque Paulo chama essas pessoas aqui de falsos irmãos. E ele vai dizer lá no versículo 9, que ele teve comunhão, os apóstolos deram a comunhão para ele. Ou seja, nós devemos ter comunhão para cultuar a Deus, fazer a missão de Deus junto, apenas com verdadeiros irmãos que creem no verdadeiro Evangelho. Porque Paulo chama essas pessoas que queriam impor regras de falsos irmãos, e diz que eles espreitavam a liberdade que eles tinham para reduzir eles à escravidão. Ou seja, queriam que eles voltassem a confiar em si mesmos. Isso é uma escravidão, irmãos. Quando nós não temos a segurança, da certeza da nossa salvação em Cristo, se depender de nós é uma escravidão. Imagino que várias pessoas creem que um dia eles estão salvos, mas no outro dia eles não estão mais. Isso é uma prisão, uma gaiola. E quem tem esse tipo de evangelho, Paulo chama de falso irmão. E com esses nós não podemos ter comunhão. Podemos ter amizade, mas não ecumenismo, mas não culto e missão juntos, porque eles não pregam o mesmo evangelho que nós pregamos. O evangelho deles é anátema, é maldito. Meus irmãos, então Paulo está querendo ali livrar a igreja de legalistas que queriam confiar nas obras da lei para a salvação e de hipócritas que queriam produzir regras que nem eles podiam guardar, e trazendo de novo para os nossos dias. E isso acontece nos nossos dias. Pessoas que não conseguem entender a nossa liberdade em Cristo e começam a impor regras que nem Deus pediu para nós. Como eu falei aqui já, eu gosto de seguir um pastor tatuado, o Anderson Silva, e as pessoas já me perguntaram por que eu sigo um pastor tatuado. Mas aonde na Bíblia está escrito que uma pessoa tatuada não pode pregar o Evangelho? Porque ela precisa ter tatuado o Espírito Santo no seu coração. Não estou dizendo que você deve fazer ou não tatuagens também. Outro dia, uma pessoa me disse que nunca imaginou que eu fosse um pastor. Eu por quê? Mas você é muito esportivo, você usa bermudas. Um pastor não pode andar desse jeito. Aonde está na Bíblia, irmãos? Dizendo que a minha santidade depende de uma roupa social. As pessoas querem espreitar a liberdade que você tem em Cristo, porque elas são escravas ainda. Mas Paulo fala aqui que ele não se reduziu à escravidão, ele manteve firme naquilo que ele pregava, não obrigou a Tito se circuncidar. Portanto, irmãos, cuidado com o mandamento de homens, porque disso nada vale. O próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,15 que de nada vale a circuncisão ou não, o que importa é ser uma nova criatura. O que importa se não é o tamanho da minha bermuda. É lógico que eu não vou vir ministrar aqui no domingo de bermuda, mas o que importa é se eu sou uma nova criatura. O que importa é se você já entendeu o Evangelho e creu no Evangelho.
O que importa é se você é livre agora, se você sabe que é amado e aceito por Deus apenas pela obra de Cristo, porque você não tem nada para ajudar a Cristo na obra salvífica. E é isso que eles queriam ajudar, voltando às velhas práticas da lei, da circuncisão e demais coisas. Então não deixe, meus irmãos, que ninguém espreite a sua liberdade, mas também cuidado com o ecumenismo. Cuidado. Dê a destra da comunhão com pessoas que creem no verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas nós temos que tomar cuidado com essa liberdade. Que liberdade é essa que a Bíblia fala? Porque Paulo disse que a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Porque não é uma liberdade, também nós sabemos, para viver do jeito que a gente quer. Porque também você pode pensar, Gabriel, então eu sou livre. A liberdade que Paulo defende na carta dos Gálatas é: você não é mais maldito pela quebra da lei, porque Cristo já foi no seu lugar. Você é livre agora das ordenanças de homens. Você é livre da escravidão do pecado. Mas você é livre das trevas e do pecado para agora ser um escravo de Cristo. Você é livre de não mais servir as trevas para agora ser livre para servir a Deus. Então a minha liberdade não é mais para fazer aquilo que eu quero. A liberdade que Paulo defende é que nós conseguimos agora, porque Ele nos arrancou das trevas, servir a Deus. Porque antes nós não conseguíamos. Antes nós não conseguíamos, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos das trevas. Então, se Cristo não nos arrancasse de lá, nós não sairíamos de lá. Mas Ele nos arrancou, nós somos livres das trevas, livres do pecado, livres das maldições da lei, para agora sermos, com muito amor, escravos de Cristo. Livres para servir a Cristo. Então essa liberdade não é uma libertinagem, não é para viver da forma que eu quero, é para obedecer a Deus, não mais com medo da maldição da lei, mas porque Ele já me livrou dessa maldição, agora eu quero obedecer à lei por amor ao meu Deus. Então é por isso que eu venho todo domingo, não é com medo de alguma coisa ruim vai acontecer durante a semana. Eu venho porque eu sou livre para louvar o meu Deus. É por isso que nós contribuímos com o dízimo. Não é com medo do devorador. É porque eu sou livre de ser escravo do dinheiro. É por isso que os jovens devem guardar o casamento para ter relações sexuais, igual nós falamos na semana. Porque ele não é mais escravo da opinião da sociedade que fala que ele tem que experimentar antes do casamento. Você é livre, mas não para viver do jeito que você quer, livre para servir a Deus. E é isso que Paulo vem defendendo aqui. Meus irmãos, então, não confunda liberdade com libertinagem. Obedeça a Deus, procure ser santo, mas não com as aparências, porque Deus, como diz aqui no versículo 6, Ele não aceita a aparência do homem. Agora então Paulo vai começar a falar sobre a questão do acréscimo à mensagem. Do versículo 6 a 10, ele vem dizer para nós no versículo 6, como eu disse, no versículo 2 diz que ele expôs o Evangelho. Ele foi na igreja mãe, expôs o Evangelho. Para quem que ele foi expor o Evangelho? Para os reputados colunas. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Eu fiquei imaginando Paulo no sermão de prova. Sermão de prova é quando os seminaristas vão se apresentar para os pastores para ver se o seminarista está aprovado. Tanto que eu vi que o Atos, ele foi aprovado agora, não foi? Então ele agora é um pastor presbiteriano. Também o Fagner, que está em Biquinhas. Volto a dizer, não que Paulo buscava a aprovação dos apóstolos, porque ele sabia muito bem quem ele era e do chamado dele.
mas ele foi lá porque teve uma revelação para obedecer a Deus. E eu fiquei imaginando Paulo no sermão de prova. Daí ele foi se apresentar para os apóstolos mais antigos. E diz no versículo 6, no final dele, meus irmãos, acompanhem comigo, a última frase diz que eles nada me acrescentaram. Olha que interessante. Depois de ouvir a explicação do Evangelho de Paulo, que Paulo pregava entre os gentios, os apóstolos, eu fico imaginando eles falando assim: mas o que Paulo prega é a mesma coisa que nós pregamos. Esse é o Evangelho que Jesus ensinou para a gente. Então diz que eles não acrescentaram nada. A mensagem de Paulo era a mensagem do Senhor Jesus Cristo, assim como a de Pedro. A diferença havia, irmãos, no versículo 7, é que houve uma divisão do trabalho apostólico. Paulo ele foi chamado para os não gentios, os incircuncisos, os que não tinham a lei de Moisés sobre si. E Pedro foi chamado para os judeus. Por isso que o Evangelho não precisava de circuncidar as pessoas. O Evangelho precisava que as pessoas crescem em Cristo para serem filhos de Deus. Meus irmãos, então não creia em nenhum acréscimo ao Evangelho. O Evangelho é simples e puro, do jeito que ele é. Não coloque julgo sobre as pessoas que Deus não pediu para que elas carregassem. Pregue a simplicidade do Evangelho. Você sabe o que você deve pregar? O mesmo Evangelho de Paulo e Pedro, que nós somos pecadores, mas Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, e Ele levou os pecados do seu povo. Todo aquele que crê é salvo. É difícil isso? É só isso, irmãos? Esse é o Evangelho. É lógico que eu resumi em uma frase, mas era isso que os apóstolos pregavam, e é isso que nós devemos pregar. É essa mensagem que todo mundo precisa. É essa mensagem que os africanos precisam, que os europeus, que os pobres, que os ricos, que as crianças, que os velhos. O Evangelho é um só para todo tipo de pessoa e classe social. Por isso que eles falam que nada acrescentaram na mensagem de Pedro. Então você vai pregar para um rico, você prega o Evangelho de Jesus. Você vai pregar para um pobre, é a mesma coisa, porque os ídolos no coração do homem são os mesmos, e o remédio para o ídolo é o mesmo. Apenas Jesus Cristo reconcilia o homem com Deus. Não há nenhum adendo à mensagem. Meus irmãos, o versículo 8 diz que o Espírito Santo agiu de forma eficaz. Glória a Deus por isso. Então confie no Espírito Santo quando você for pregar. O Espírito Santo é que age. Mas houve uma recomendação no versículo 10 que é importante para nós. Veja que eles não acrescentaram nada à mensagem de Paulo, ok? Mas no versículo 10 eles dão uma recomendação, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nos ensinando que, se nós temos o verdadeiro Evangelho, a nossa liberdade nos leva a nos preocupar com o próximo, com os pobres. Aquele que é livre, ele preocupa com o outro. E Paulo fala, e eu já me esforcei muito por fazer isso. Não adianta a gente ter a mensagem correta, o Evangelho correto, mas não ter a prática que vem de acordo com aquele Evangelho. E a preocupação de Deus, desde o Velho Testamento, sempre foi que quem tem mais, abençoe os pobres. A igreja deve caminhar em boas obras e abençoar os mais pobres. E Paulo fala, eu estou fazendo isso. Irmãos, você tem essa concepção? Você já é livre, mas vive para colocar a mão no bolso e dar uma oferta como nós estamos levantando para missionário? Você já é livre quando vamos montar uma cesta básica, de se lembrar de trazer um alimento? Você já é livre para entregar o dízimo e as suas ofertas?
Ou você ainda é escravo do dinheiro? Porque essa é uma prática de quem vive. Então Deus operou de forma eficaz na vida dos apóstolos. Pedro, Paulo pregavam o mesmo evangelho. E essa igreja é uma igreja apostólica, porque ela prega a mesma mensagem dos apóstolos. Pedro dizia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Paulo dizia: crer no Senhor Jesus será salvo. Atos 16:31. E nós hoje dizemos: creia no Senhor Jesus, invoque o seu nome e seja salvo. Amém. Essa igreja tem a mensagem apostólica. E se você creu em Jesus, apenas a fé em Jesus Cristo te leva a ser livre para ser filho de Deus, amado e frutificar na obra de Deus. Não aceite que te coloque numa gaiola, porque foi para isso que Cristo te libertou, para que você glorifique a Deus com a sua vida e se alegre nele para sempre. Fora disso é gaiola. Algo que precisa ser acrescentado na sua prática ou na mensagem do Evangelho são homens querendo te colocar numa gaiola. E esses são falsos irmãos que pregam um falso Evangelho. Mas para você, creia no Senhor Jesus e seja salvo. A Deus toda a glória. Oremos.